CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar prosseguimento aos estudos das obras de André Luiz. A Adilane vai ler o Evangelho e fazer a prece. Em seguida, daremos continuidade. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. O item 3. Justiça das aflições. Só na vida futura podem se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro. Essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a inutilidade do sofrimento para ser feliz. A utilidade do sofrimento para ser feliz dizem, para haver mais mérito, mas então se pergunta: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar essa posição? Por que uns são bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Porém, o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de perversos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar pelos ensinamentos de Jesus. Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa, e hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos.
Amigo Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma tarde e noite de estudos em torno da doutrina espírita. E neste momento estudaremos o livro Obreiros da Vida Eterna, obra do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Que esses irmãos possam nos inspirar, Senhor. É em Teu nome que os evocamos, como chamamos em nosso auxílio o altivo diretor da nossa casa de amor e com toda a coluna de espíritos que dirige o SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que pedimos as Tuas bênçãos e a permissão para iniciar os nossos estudos. Que assim seja. Vá em paz, Deus te abençoe. Vamos lá. Nós paramos aqui no... Aqui, né? Quando dispomos de clarividentes, não é isso? Nós estamos estudando o capítulo 4 do livro A Casa Transitória. Então, a casa transitória é uma casa situada em zona umbralina, onde eles vieram e encontraram ali apoio. Aí começou a missão depois daquela reunião com Asclépios. Eles se despediram e vieram à Terra. Ele fala da dificuldade de atravessar a região umbralina e chegaram até essa casa transitória. Assim que chegaram, sem grandes delongas, se apresentaram. Irmã Zenóbia estava aguardando por eles. Ela era a diretora dessa casa transitória, e eles ofereceram ali os préstimos dele. Se precisar da gente, estamos aqui para trabalhar. E de imediato ela disse: preciso sim. Tem uma pessoa muito querida minha que está aqui nos arredores e eu não posso trazê-la para casa, para dentro da casa. Preciso dos préstimos de vocês. E o irmão Jerônimo, que dirige ali a equipe, tudo bem, vamos lá. E falou então de um espírito que estava com ele, que tinha clarividência, para poder ajudar naquela situação. O André Luiz fez até uma pergunta, né? Mas a irmã Zenóbia não podia ir lá, ela não tem a clarividência, lembra? Mas foi isso que a gente estudou semana passada. E ele explica, sim, ela também tem. Mas esse espírito, eu não me lembro o nome dela, como é que era o nome desse espírito? Luciana, era a especialidade dela. Então facilitaria todo o trabalho. Aí ele continua aqui, né? Quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Agora vocês vejam, o espírito que possui clarividência. Nem todo espírito possui clarividência. A gente viu em algumas situações, né? Claro que aqui está no início dos trabalhos do André Luiz, ele mesmo não tem a clarividência. A gente vai ver que o espírito vai mandar ele observar bem para que ele veja alguns detalhes. Lá, quando estudamos o nosso lar, a moça, o que estava lá na porta, né, foi levar ao diretor, que a senhora queria entrar. Ele se apiedou da senhora. Aí o que o espírito fez? Observe nela os pontos negros que ela tem. Aí ele fixa o olhar, porque ele não tinha, até o outro já tinha, olhou, viu. Entendeu? A clarividência no mundo espiritual, eles se especializam também.
Então vamos lá. Quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Aí o que eu falo para a Dilane, no culto no lar mesmo, lá na casa do Anselmo, nós estávamos conversando sobre isso. A necessidade de alguns trabalhos possuir um médium clarividente e que escute os espíritos, porque facilita e muito. Então, por mais experiência que eu tenha num trabalho desobsessivo, num trabalho de cura, se eu não tenho a clarividência nem a audiência, o serviço pode ficar a desejar. Agora, o médium que possua num serviço desse a clareaudiência, a vidência, aí facilita bastante, não é? Facilita bastante o serviço. É o que ele está dizendo, até mesmo no mundo espiritual. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos em vista da multiplicidade das tarefas, e raros se dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Olha que coisa, né? Que coisa. São raros os trabalhadores lá, são raros. Quando a gente estuda aqui o livro Memória de um Suicida, a dona Ivone ali, o Camilo, relata a mesma coisa, né? O relato do livro. Poucos são os trabalhadores. E eles vinham ali, dirigentes, com cargo elevado na colônia, vir à terra para ajudar aqueles irmãos suicidas. Vem à terra buscar famílias para recebê-los. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer, noutro tempo, o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas. Olha, quantos médios desavisados aí mergulharam nas paixões políticas do país. Quantos médios estão até hoje enlouquecidos, até suicídios por causa de política aconteceu. E esse espírito queria ajudar o seu pai, que morreu nessas querelas políticas e continuava revoltado no mundo espiritual, em regiões infernais. Então, ela precisou desenvolver a vidência, a clarividência, né, para atender ao seu pai. Tivera ele preponderância, né, no movimento de insurreição política. Depois de paciente auxílio, reajustar emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecidos. Então ela desenvolveu a vidência para a clarividência para ajudar lá o irmão. Alguma pergunta? Para ajudar o pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu só achar aqui.
Vou ler aqui o parágrafo aqui, logo que falou da clarividência da Luciana. Eu estava procurando aqui. Está na página 55. Quando ele ofereceu ajuda às irmãs Zenóbia, ele diz assim: em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. Então a clarividência não é evidência, é diferente. Qual a diferença de evidência para clarividência? Não, zero. Nota zero. Nota zero. Zero. Nota zero. Já explicamos isso aqui. E vocês estudaram no Comp. Vai querer ganhar um zero também ou vai ficar quietinho? Vamos ver se ele vai ganhar 0 ou vai ganhar um 10. Vamos ver. Aqui o é 0 é 10. Se eu não me engano, a clarividência, você não se enxerga o futuro. A evidência, você consegue enxergar o seu futuro e o próximo. 0. Nota 0. Quer arriscar ali? Então fica com 5, né? Já está 5, tá bom, né? Não acertou nem errou, fica com 5. A vidência é mediúnica. A vidência é mediúnica. A clarividência é anímica. É a alma quem vê. Então, quando você está encarnado, você tem a vidência e tem a clarividência. Em que momento está agindo uma ou outra? O médium, na verdade, ele não sabe. Mas didaticamente tem uma diferença. O espírito, ele tem a clarividência, porque é a visão dele. Não tem outro espírito fazendo ele enxergar. Por isso que ele está falando que a irmã, como é que é o nome dela? Luciana, é clarividente e não vidente. Ela possui a clarividência. O ver à distância é dupla vista. Você está aqui e vê o que está acontecendo em outro lugar, em outro país, lá na tua casa, é a dupla vista. A vidência, você está vendo o que está acontecendo aqui. Veja do seu lado um senhor, aí descreva o senhor, aí você é meu pai, você está do seu lado. A vidência. Clarividência também é a mesma coisa, eu vejo o que está acontecendo aqui. Só que uma é anímica, o outro é mediúnica. Anímica vem de anima, de alma. A alma que vê com os olhos da alma. A outra, um espírito aciona os olhos da alma. Ah, escreveu aí, né? Não, levou 0. Ou era 0 ou era 10. Então ela tinha a clarividência, né? Que era a visão do espírito, a visão dela. Então era mais desenvolvido do que o dos outros. Quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? A pergunta dele. Aí ele responde: foi o assistente Jerônimo quem veio ao meu socorro. Olha o que o assistente responde: antes de tudo, André, falou compassivo, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a substensa visão espiritual, terá razão. Eu fui lá para trás, né? Não é aí mesmo. Eu fui lá para trás um pouquinho. Mas não faz mal. Terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. Olha aí, o espírito se especializa naquilo. Isso aqui eu voltei, nós estamos lá na frente na outra página. Ontem nós discutimos no culto do lar sobre uma passagem de Jesus. Aquela passagem, ficamos só nessa passagem, assinalada por Mateus, né? Acho que Mateus, quando ele diz assim: chega um pai com seu filho e diz assim: socorre o meu filho que é lunático. Ora ele se joga no fogo,
ora se joga na água. Já o levei aos seus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Aí Jesus diz assim: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei entre vós? Traga aqui este menino. E ele expulsa o demônio do menino. Aí os seguidores lá de Jesus, os discípulos, foram falar com ele em particular. Por que nós não conseguimos tirar esse espírito? Aí ele fala da fé, que é necessário. Se tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diria este monte, afasta daqui, se lança ao mar. Aí tem um miolo ali antes, que ele fala que tem que ter fé. Faltou fé nele, na verdade, neles. E a Dona Ivone diz, por que eu contei essa passagem? Que eu me lembro, e nós citamos a Dona Ivone, dizendo, naquele livro Devassando o Invisível, que era necessário se especializar espíritas na função de desobsessão. Tinha que ter médiuns especializados em desobsessão. Então você, como médium, se especializa na desobsessão. Quando você desencarnar, você vai trabalhar com isso. Você se especializa na cura, na desobsessão, é com que você vai trabalhar. Você vai desenvolvendo isso em você. Aí você vai para o plano espiritual, vai trabalhar nesse setor. Quando você reencarnar, você vai trazer isso na sua bagagem espiritual. Você é um médium mais específico, mais especializado. Se você desenvolve a vidência, por que uns têm vidência e outros não têm a vidência? Desenvolveu isso no trabalho, no mundo espiritual, traz isso. Ao longo das experiências, vai forjando o espírito. Olha o potencial de trabalho anímico de Jesus. Vai, teu filho está curado. Curou de longe. Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Que eu veja. Então vê. Deu uma ordem. Cura o meu servo. Não sou digno que vá à minha morada, Senhor. Diga uma palavra e meu servo será curado. Tá bom, ele ficou curado. Vai o homem da mão seca, estica o braço, ele bota a mão, cura. Cura com toque, cura com olhar, cura com uma ordem, cura à distância, cura junto, levanta o coxo, o aleijado. Olha o potencial desse espírito. Tira Lázaro do túmulo. Que espírito é esse? Anímico, tudo nele. É o potencial de Jesus. Então a nossa irmã aqui se especializou na clarividência. Sim, sim. A gente está aqui fazendo atendimento fraterno. Vai morrer, tem um monte de espírito aqui. Eu já vim, não vou nem perguntar. Se eu morrer, já vou sair do corpo, já vou vir para cá. Dá para eu ajudar aqui? Que eu vou vir para cá, eu vou. Posso nem pular para os páramos celestes. Não, aqui não dá para você não. Então deixa eu tomar conta ali da porta. Alguma coisa eu vou ter que fazer aqui. Mas de tanto fazer atendimento fraterno, de tanto ouvir as pessoas, vamos ouvir espíritos. Vamos conversar, vamos ouvir. Aprender a ouvir, a orientar. Continua. Ó, o Paulo Cordeiro desencarnou. Paulo Cordeiro, ele era uma pessoa muito simpática, falava muito bem, calmo, e desencarnou. Diz lá um amigo, não ouvi isso, né? Desencarnou. Aí o Dr. Erma, através da mediunidade do altivo, disse que ele pensou assim, ele é que disse isso numa comunicação lá no centro, agora eu estou me lembrando. Ele queria dar um abraço no Dr. Erma. Ele desencarnou, ele, opa, vou dar um abraço no Dr. Erma, só assim eu vou ver o Dr. Erma. Paulo era meio engraçado. Quando chegou para o Dr. Erma,
Doutor Hermer, ó, tem aquele monte de gente lá para atender, pode ir para lá, que lá você falar do livro dos Espíritos. Isso você sabe, vai lá dar aula do livro dos Espíritos. Ele disse que ficou o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, falando do livro dos Espíritos lá para os Espíritos. Aí quando acabou, ele voltou, doutor Hermer, agora você pode vir me abraçar, vem cá. Aí Elvira, acho que foi Elvira, a mesma coisa. Desencarnou, foi, levantou, saiu do corpo. Elvira, vamos lá, vai atender ali aqueles espíritos que estavam ali. Estava cheio de espírito no salão. Elvira, mas doutor Hermer, acabei de morrer. A gente fica, né, com pena da gente mesmo, né? Doutor Hermer, acabei de morrer. Eu disse, minha filha, eu estou morto um tempão e estou trabalhando, vai lá trabalhar também, estou atendendo, vai atender. Deu nem tempo, já chegou. Olha que coisa boa, a gente já chegar trabalhando. A gente quer um pouquinho de descanso, né? Um confortozinho. Eu não vou passar vergonha, eu já sei como é que eles são. Não. O que tem para eu fazer aí? Agora, posso dar um beijo na Lourdinha? Posso? Ah, tudo bem, obrigado. Mas o que tem para fazer aí? Vambora. Vamos comigo, Lourdinha. Para não passar vergonha. Você se especializa, você vai fazer lá. O trabalho de desobsessão é um trabalho que antecede a sua vida espiritual. Aquilo ali que você fica ali atendendo, você não fica conversando com o espírito, atendendo o espírito, vai morrer, vai fazer o quê? Quando eles saem dali, eles não vão para algum lugar, tem alguém atendendo, você vai atender, vai conversar, vai falar do evangelho, vai falar do perdão, vai falar do amor, que ali tudo é querela, perdão, amor, entendimento. Eu espero não ter que ver a Conceição lá do outro lado, tá? Já chega aqui, tá, Conceição? Ainda bem que ela não escuta, né? Ouviu, Conceição? Ainda bem que você não nem deu ouvido, né? Aí ele continua aqui, ó. Luciana, depois de... a gente já pulou para cá. Zenóbia ouvia com atenção. Não, onde é que a gente está? Ali mesmo. Percebendo talvez, vai lá, Dilane, que a palestra tendia, você vai ler o outro parágrafo, ó, percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos, Jerônimo interferiu na conversa e dirigiu-se a ela atencioso. Vai, estamos satisfeitos, irmã? Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante. E se vamos depender tanto de seu gênero, do seu generoso amparo nesta casa, constituindo-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humildade, colaboração possa ser útil. Nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para a sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demoraram aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Vou ler aqui. Quem é a irmã? Então vamos lá, então deixa eu ler de novo.
Estamos satisfeitos, irmã, é a irmã Zenóbia, a responsável pela casa transitória, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Então ele disse, eu estou satisfeito por ser útil aqui à senhora, né? Já que eu vou ser abrigado por essa casa, muito obrigado, eu vou ser útil no que puder, é o que ele diz. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante, e se vamos depender tanto do seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração pode ser útil. Está se oferecendo, Seguiremos amanhã para a zona rural, para a zona carnal. Então aí diz aqui, amanhã eu vou para lá, para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a costa e este abençoado asilo, enquanto Hipólito, que é o padre, e Luciana, que é clarividente, se demorarão aqui velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Entendeu agora? Uhum. É uma equipe de 4, o Jerônimo, o André, Luiz, a Luciana e o padre Hipólito. Ele vai deixar o padre Hipólito e a Luciana com a irmã Zenóbia e ele vai para a crosta terrestre e é gente que vai morrer, vai trazer o primeiro que desencarnar para lá, vocês vão ver isso, que eles vêm em missão de ajudar no desenlace de alguns que irão desencarnar. Alegra-me sobremaneira a expectativa, falou a diretora evidentemente satisfeita. Nesse instante, invisível companhia ressoou nesse instante, invisível campainha ressoou estridente, com estranha entonação. Estavam dentro lá do abrigo, né? Tocou a campainha. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. O que é rumorosamente? Com rumor, né? Falando, né? Com barulho. Barulho. Era determinado servo da vigilância que anunciou precipite, quer dizer, precipitadamente, falou rápido, né? Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Deve estar a 3 quilômetros aproximadamente. Olha, vinha um grupo para invadir a casa transitória. Essas guerras acontecem aqui na nossa casa também. Tentam invadir para destruir isso aqui. Esse trabalho. Mas vamos ver o trabalho deles, depois a gente fala da gente. Olha aí, Edilane, preste atenção. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou, todas as luzes, e liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. Olha que guerra, olha a guerra no mundo invisível. E hoje a coisa está complicadíssima no mundo invisível. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto o pesado silêncio abatia sobre nós. Luciana fizera-se lívida, quer dizer, ficou branca, né? Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar, asfixiante preocupação. Registrar-se-iam fatos que eu ignorava? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Olha que pergunta, presta atenção, Adilane. Olha a pergunta dele. Será que espíritos maus se organizam para a expedição do mal, assim como a gente se reorganiza para a expedição do bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem
tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão. Impressionara-me a expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Olha a análise do André Luiz, né? O que está havendo ali? Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam a mente. Através de minúscula abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de grande navio assaltado por nevoeiros densos em zona perigosa. Ruídos característicos faziam-se sentir à nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. É lamentável, exclamou Zenóbia com a manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas desviadas do bem e votadas ao crime se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Caramba, hein? Então, homens que foram maus, causando terror na terra, continuavam causando terror no mundo espiritual. Imagine como não está agora, exatamente, com essa balbúrdia que está acontecendo aí, e como a gente tem que ter cuidado. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania! Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais, lançados ao precipício pelo desvio voluntário. Esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Tocam o terror. Toca o terror. É por isso que esses espíritos que não querem mudança nenhuma, se revoltam contra Deus e quer que a terra pegue fogo. São eles que estão influenciando a cabeça desses dirigentes das nações aí, um monte de responsável por grandes nações completamente obsidiados. Aí na mudança porque isso já vem há milênios, agora estão apertando o cerco, porque sabe que haverá uma mudança no planeta. Esses espíritos então, com o coração endurecido, não podem ficar no planeta, porque eles não vão deixar a gente em paz. Então eles serão banidos do planeta Terra. E esse banimento já vem acontecendo, é um êxodo de espíritos malfeitores daqui, porque não tem condições de ficar aqui. Aí eles vão para um mundo, esses estão indo para um mundo inferior à Terra, e lá vão ajudar aqueles espíritos que estão naquele lugar, com a inteligência deles, porque eles são inteligentes.
vão chegar lá, vão encontrar um planeta primitivo, onde eles vão ter que fazer de tudo. De tudo. Inclusive, modificar através do perispírito, através do corpo físico deles, que eles vão se reencarnar naqueles corpos, embelezar aqueles espíritos que estão lá. Aí vão participar do progresso. Foi assim que aconteceu com a Terra, que contaram a história de Adão e Eva. Aquilo é um símbolo. E quando eles foram expulsos do paraíso, eles lamentaram, né, a bobagem que fizeram. E a primeira coisa que acontece, um crime, Caim mata Abel. Olha o crime. Depois Caim, com vergonhas, foge, casa-se. Casou com quem? Então aquilo ali é uma história alegórica, falando uma verdade. Esses espíritos que vieram para a Terra lamentaram o paraíso, que era a capela, e aqui desenvolveram com a sua ciência durante muito tempo, chegando a desenvolver grupos iniciáticos como os egípcios. Você vê os romanos, tá? O código romano até hoje, a raça ariana, né, como um todo ali, é a raça europeia, a raça hindu e os hebreus, quantos formando essas civilizações. Eles vieram de lá e ajudaram os espíritos que estavam aqui na Terra numa condição muito atrasada ainda. Muitos se arrependeram, se reergueram diante da lei de Deus, retornaram para o seu paraíso. Outros, como o Carlos, continuam aqui. Como você também, Conceição, continua aqui. Muito acima, exatamente. Como aconteceu quando eles vieram para a Terra. Nós estávamos, muitos espíritos que estavam abaixo, e eles vieram com uma cultura bem diferente, bem elevada em relação aos terráqueos. Por isso que eu falo que você é ruim, você foi e vai continuar aqui, Conceição. Não, nada não. Vamos lá. Chegará, olha o que ele diz aqui. Chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo o mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Claro, a sombra é a ausência da luz, então a sombra é passageira, a luz é eterna. Esses irmãos nossos chegarão à angelitude, vão caminhar um pouco mais, vão sofrer um pouco mais, até se arrependerem. Isso aí. Por minha vez, gostaria de formular várias indagações, porém a expectativa fizera-se mais pesada. Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres constitui tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. Então esse trabalho é intenso no mundo espiritual. E quem é que vai trabalhar? Nós que nos esclarecemos, nós que já nos afastamos desses grupos, nós que já nos arrependemos e queremos servir ao Cristo. Então você vai dar continuidade ao que você está fazendo aqui, na Casa Espírita.
Indefiníveis, olha o bandão chegando, Adilane. Vai ler um pouquinho. Indefiníveis. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido. E Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos, tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de envaidecidos, animais ferozes. Olha só, hordas aos gritos aterradores, hordas de enraivecidos animais ferozes. Vocês imaginam aqui, isso acontece aqui. A gente está terminando aqui um ataque a uma casa transitória no mundo espiritual. E ela vai ser atacada por esses espíritos. Vem um bando de espíritos. E eles se prepararam para o combate, vamos dizer assim, da luz contra as trevas. Eu acho que a gente devia parar por aqui, né? Parar por aqui, porque temos aí pouco tempo para falar desse assunto, que é muito interessante. A nossa casa, ela é protegida, mas a gente tem que fazer a nossa parte para manter a luz acesa, para que não soframos as consequências disso aí. Desses ataques. Precisamos estar muito atentos, nós, os médiuns. E para atingir a casa, às vezes não atinge a casa. Lá está no mundo espiritual. São os espíritos que serão atacados por outros espíritos. Aqui somos nós encarnados, sendo atacados por espíritos desencarnados. E Por espírito encarnados também. tem encarnado também. E quando você sai daqui, você vacila num pensamento, você cai. Você fica doente. Às vezes você mesmo ataca a casa, tenta destruir um trabalho. Então a gente precisa estar sempre em atenção. Vai, faz a prece, Dilane. Termina, por favor. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus esta oportunidade de estudos, agradecemos a espiritualidade, os livramentos, entendimentos, agradecemos o auxílio e pedimos por todos, os desencarnados e os encarnados, pedimos pelos ouvintes, pedimos paz, harmonização, pedimos o remédio salutar, Jesus, a cura das nossas almas. Pedimos em nome do amor, em nome do amor que envolve essa casa. A devida permissão para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.